Vamos para o moído, né, de hoje, que é a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto que aumenta a quantidade de números de deputados federais de 513, 518 para 530, Bruno. Qual 31. É o número aí, Suzy? 531. De 513 para 531 deputados federais. Vejam só, gente. Por que o político brasileiro não tem crédito? Na grande parte, BA. Porque os caras aproveitam os projetos, BA, para sempre estar ganhando, sempre estar tirando proveito. Eu sou completamente favorável à readequação das bancadas. Por exemplo, o Rio Grande do Norte, há muito tempo era para ter 10 deputados federais. E muita gente acha que isso não importa. Importa, sabe por quê? Porque a gente ganha força política no Congresso. O Rio Grande do Norte tem a menor bancada do Brasil. 8 deputados federais. Quando você vê a Paraíba com a mesma quantidade de habitantes, ter 12. Você vê o Piauí com a mesma quantidade de habitantes, ter 12. E a gente só tem 8, Bea. 12 é maior do que 8, então a gente perde sempre quando é para defender os interesses aqui do Estado. Há muito tempo que se falava, e o censo 2022 confirmou isso, que precisava de uma readequação na bancada federal do Rio Grande do Norte, que eu sou favorável, que vai para 10. Mas aí, Bea, o que é que os caras fazem em Brasília? Em vez de tirar de quem está com muito e botar para quem está com pouco, os caras aumentam a quantidade de deputados federais, bicho. É sacanagem. Sabe quanto vai custar 18 deputados federais a mais? E vai ser aprovado no Senado? Quase 60 milhões de reais inicialmente. 64,6 milhões. Inicialmente, porque depois aparecem outros monstrengos, gente. O problema dos nossos parlamentares é esse. Podendo fazer a readequação em cima dos dados do censo, Bruno Araújo, e era bom para o Rio Grande do Norte, porque a gente ganha 2 representantes e ganha força política, já que no Senado a força é igual em todos os estados, cada estado tem 3, mas na Câmara dos Deputados não. São Paulo, por exemplo, tem 50 e tantos deputados federais. Como é que o Rio Grande do Norte pode um dia pleitear um item igual a São Paulo e ganhar? Nunca. Quer dizer, ajustava. Tudo bem que cada deputado federal aumenta 3 estadual. Para cada federal que se aumenta, na nossa Constituição tem que aumentar 3 representantes estaduais. Tudo bem que a gente ia ter um aumento também na Assembleia. Mas era importante para o Rio Grande do Norte esse aumento na Câmara de Deputados. Mas aí os aloprados lá na Câmara de Deputados aumentam de 513 para 531 deputados. E vai passar no Senado, viu, Bea? É a PL de 177/2023 da deputada Dani Cunha, filha do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Bruno, essa questão da representatividade política, ela é uma discussão que deveria ser feita com mais tranquilidade, não ser feita de uma maneira assodada dessa forma. O projeto é de 2023, é isso, Bruno? 2023. 2023. Então, é um projeto que, teoricamente, está tramitando aí há um ano e alguma coisa. Quando a gente fala tramitando, significa que ele está passando por diversas comissões. Ele passou por diversas comissões na Câmara. Mas a discussão, ela é política, mas ela precisa também entender as necessidades do país. E não só da casa que está votando. Porque, na prática, é isso que está acontecendo. Mais deputados vão ter, mais partidos vão ter a oportunidade de ter acesso a mais deputados. E aí, eu sempre fico na reflexão. Por que um Estado é mais importante do que outro? A gente tem uma representação legítima do Senado com igualdade. E aí essas representações, elas estão lá, igualitárias para cada estado do país. São Paulo é mais importante do que o Rio Grande do Norte? Em termos representativos na questão econômica, ela tem um peso maior. Mas mais importante, eu acho que esse tipo de discussão é que deveria ser feita para se tomar decisões como essa. E sinceramente, a gente ter mais de 500 deputados é muita coisa. Eu entendo que o país é grande, é um país diverso em sentidos mais distintos, como por exemplo em termos de raça, em termos de divisão econômica, em termos de desigualdade social. São muitas diferenças que precisam ser levadas em consideração quando um Congresso Nacional se reúne nesse sistema bicameral que a gente tem, Senado e Câmara. Mas eu insisto em dizer,
A falta de uma discussão adequada e focada no bem-estar da sociedade, da população, é que leva a decisões como essa, que ao invés de a gente reduzir e tornar mais eficiente o Congresso Nacional e a Câmara Federal, a gente está falando aqui de um aumento do número de representantes. O Rio Grande do Norte está defasado, ele, seguindo essa lógica, precisaria sim de um aumento, mas outros vão, como o Bruno bem disse, aumentar também, sendo que ele já tem uma representatividade muito grande. Então, eu vejo uma distorção muito profunda nessa discussão e que, de longe, mostra que não há prioridade naquilo que é importante para o país. Porque, sinceramente, aumentar o número de parlamentares não é, de longe, a prioridade do país hoje. Existem duas questões aí, quando você fala da Casa, do Senado e da Câmara Federal, por mais que os dois sejam legislativos, mas cada um tem sua representatividade, que no final das contas é a mesma coisa. O Senado, ele representa a federação, o Estado por si, e a Câmara, ela representa o povo. E o povo, de acordo, essa representação acontece de acordo com o número populacional, né? Desde 1985, que com o censo de 1985 foi visto que era necessário ser revista pela Câmara o número de deputados, porque alguns estados estavam sem essa representação organizada por eles, de acordo com os aspectos deles mesmos, porque lá eles legislam em causa própria, de acordo com os aspectos dele mesmo, que necessitariam desse aumento. No ano de 2023, o STF determinou que até junho, 30 de junho de agora, de 2025, teria que ser resolvida essa questão. Ou o Congresso ou a Câmara resolvia por si como é que seria, se teria esse aumento e como seria dado esse aumento, ou a Corte do STF decidiria. Então, uma Câmara foi lá e decidiu ontem à noite. Qual é o grande problema nisso tudo? Além do peso que vai cair para o contribuinte, para mim, para você, que é a gente que paga a conta dessa galera, que hoje em dia está na altura que está, que eu acho que é 123 milhões, se eu não me engano, ou 123 mil, né? E vai terminar só com esses novos agora a partir de 2027, se caso seja passe, que com certeza vai passar, vai surgir aí 65 milhões, como o BG bem disse, só o que está determinado agora. Imagine quando chegar os outros cabides.